Abramos a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Capítulo 10, a partir do verso 32. Hebreus 10, do 32 em diante. Hoje nós faremos a exposição desse texto sobre o tema da Reforma Protestante, que amanhã nós comemoraremos 505 anos de Reforma Protestante. Então, o culto hoje é alusivo a essa data tão importante para nós como Igreja Reformada, e hoje nós vamos refletir sobre o tema Somente pela Fé. E para isso, vamos fazer a exposição na Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 32, que nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa Palavra de Deus. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. E em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Bendito Deus e amado Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é capaz, ó Deus, de discernir os nossos pensamentos. E neste momento nós clamamos ao Senhor, para que os nossos olhos sejam desvendados pelo Senhor, para que possamos compreender e contemplar a maravilha da Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nos edifique nessa noite. Console e conforte o nosso coração naquilo que é necessário, mas também confronte o nosso pecado, porque nós precisamos crescer em santidade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade. É no nome santo de Cristo que nós oramos. Amém. Somente pela fé, um dos grandes lemas da Reforma Protestante. Há mais de 500 anos a Igreja vem reafirmando a importância da fé em Cristo Jesus apenas. Como nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, a respeito da importância de crermos em Cristo Jesus, somente em Cristo depositar a nossa confiança. E agora nós vamos observar a respeito do outro tema importante, que é a fé, esse fundamento para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como os irmãos bem sabem, dia de eleições, e é uma pergunta que nós devemos fazer: em quem você tem colocado a sua fé e confiança nesse momento?
Aonde está a sua fé agora? Será no novo representante dessa nação? Aonde está a sua fé? Talvez você diga, não estou muito preocupado com política não. Embora isso seja algo importante, eu não me preocupo muito com essas coisas, mas eu me preocupo com o meu trabalho. Eu me preocupo com a minha família. Aonde está a sua fé? Aqui ainda em Hebreus, capítulo de número 11, que é o próximo capítulo, ele vai mostrar o que é a fé. Esse é o tema geral aqui dessa passagem que nós estamos estudando, ou observando nessa noite. No período da Reforma Protestante, Martinho Lutero, um grande reformador, ele ficou muito impactado. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, onde está escrito que o meu justo viverá pela fé. A partir dali, ele teve uma compreensão melhor a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por conta do evento, do episódio da grande reforma que aconteceu na igreja, este tema, justificação pela fé, foi grandemente debatido, discutido e também aprofundado. Não somente Martinho Lutero, mas também os outros reformadores compreenderam que a fé, ela não é apenas uma fé histórica, mas ela tem que ser uma fé também pessoal. Você não é cristão porque você nasceu em um país cristão. Você não é cristão porque os seus pais também são cristãos. A sua fé, ela tem que ser algo pessoal. Por isso, por exemplo, que o credo dos apóstolos ele é iniciado como: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. É uma confissão pessoal. Então, nesse período da Reforma Protestante, porque se você nascesse num país majoritariamente cristão, você já era entendido como cristão. Era só você participar dos ritos da igreja que você já era considerado como cristão. Mas a partir da Reforma, a ênfase maior foi numa fé pessoal, numa confissão pessoal. Mas não somente isso, que a fé também envolvia confiar na promessa de Deus. Não é a fé simplesmente que tudo vai dar certo por conta ou não das eleições. Que tudo vai dar certo porque eu tenho muita fé. Não é isso, mas é fé na promessa de Deus, na palavra do Senhor. Na sua palavra de redenção, na sua palavra que Ele nos afirma que Ele perdoa os nossos pecados, de comunhão, de bênçãos espirituais. Essa fé envolvia confiança na promessa de Deus que enviou o seu Filho unigênito. E a fé desenvolvida no período da Reforma, proclamada até os dias de hoje, ela une o cristão juntamente com Cristo. Ela envolve um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Um relacionamento orgânico e não apenas nominal. Esse é o tipo de fé que nos envolve, ou que deveria ocupar grande espaço no nosso coração. Essa fé que é um presente de Deus, dado a todos aqueles que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meus irmãos, o autor dessa carta aos Hebreus, existe grande debate. Alguns afirmam que é o apóstolo Paulo, outros afirmam serem outros personagens da história da igreja, mas de uma forma geral o autor é desconhecido para nós. O que se sabe é que o autor ele tem grande conhecimento a respeito do Antigo Testamento e que possivelmente a carta foi destinada a israelitas que haviam se convertido para o cristianismo. E então ele vai passar a expor que Cristo é maior do que os profetas do Antigo Testamento, que Cristo é maior do que a classe sacerdotal do Antigo Testamento. Ele vai passar a nos informar que Cristo é superior aos anjos,
mostrando a grande ênfase na cristologia aqui na carta aos Hebreus. Por isso que ela recebe este nome, Hebreus, por conta daqueles que estavam recebendo serem maioria judeus. E eles professavam a fé em Cristo e estavam sofrendo perseguições. Estavam sofrendo grandes aflições por professar a fé em Cristo Jesus. Naquele período havia perseguição política, porque a nação pela qual eles estavam não criam em Jesus, na sua maioria. Havia perseguição a eles religiosa também, porque os judeus perseguiam os cristãos aqui na era primitiva. Então eles sofriam de todos os lados. E essa carta vem para fortalecer a fé desses irmãos, para que eles continuassem crendo no Senhor Jesus Cristo e vivendo tão somente pela fé. E o contexto mais imediato, se os irmãos observarem, no capítulo de número 10 aos Hebreus, vai nos mostrar o sacrifício de Cristo, que ele é feito de uma vez por todas, ele é único e para sempre, diferente do Antigo Testamento, que os sacrifícios tinham que serem repetidos. Cristo fez o seu sacrifício de uma vez por todas. E por causa do sacrifício de Cristo, nós temos acesso à presença do Senhor. A partir do verso 32, então, ele vai exortar esses cristãos a trazer à memória a sua fé, aquilo que eles já sofreram no passado. Ele vai exortar os cristãos a continuar perseverando nessa fé. E ele vai mostrar que essa fé também olha para o futuro, a partir do verso 37, porque em pouco tempo aquele que vem virá. Então, diante deste texto, do verso 32 ao verso 39, nós vamos ver a fé do passado, a fé no presente e a fé do futuro. E a respeito da fé do passado, do verso 32 ao verso 34, nos diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. E a ênfase que nós vamos dar aqui no primeiro momento é ele lembrar. Lembre-se do passado. Lembre-se, veja o termo aí, que vocês foram iluminados. O autor aos Hebreus está trazendo a memória dos seus leitores aqui, para que eles pudessem lembrar de quando eles foram convertidos. O termo iluminado aqui, ele está querendo dizer, lembre de quando você chegou ao entendimento da fé cristã. Traz à sua memória isso. A palavra grega aqui é anamnesco. Os irmãos lembraram, tem um problema de saúde que chama amnésia. Está relacionado com essa palavra, que é a falta de memória. Mas é que ele está querendo dizer que é o contrário. Traz a sua memória. Traz a sua memória de uma forma detalhada. Lembra do seu primeiro amor. Lembra de quando vocês foram iluminados pelo Espírito Santo. Não esqueçam disso. Vocês foram selados com a promessa de Deus. E quando vocês creram, vocês suportaram grandes lutas e sofrimentos. Vocês tiveram dificuldades. E a imagem que ele traz aqui de luta e sofrimento, quando se fala de luta, essa palavra, ele quer trazer a ideia de um atleta olímpico, que ele está correndo na sua prova de obstáculos, e que cada sofrimento é um obstáculo que ele tem que superar. E ele está querendo dizer, veja que vocês já passaram por tudo isso no passado. Vocês já sofreram quando creram no Evangelho de Cristo. E em certos momentos, vocês foram colocados como espetáculos. A partir do verso 33, veja aí. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo. A ideia é que a fé de vocês, quando vocês estavam sendo provados, ali naquele momento, as pessoas estavam te vendo.
Vocês estavam como que num palco. Vocês foram um espetáculo para os outros. No período da igreja primitiva, meus irmãos, muitos cristãos que eram perseguidos por Roma, eles eram entalados, passavam piche neles e ateavam fogo na cidade, para que eles pudessem iluminar a cidade. Essa foi o sofrimento de muitos cristãos no passado. Então, o que o autor está querendo dizer, ele está falando, traz à memória quando vocês se converteram. Veja na história da igreja, os cristãos também que foram um espetáculo para o mundo. Os apóstolos transtornaram o mundo daquele tempo. As pessoas tinham medo dos cristãos porque eles viviam o evangelho. Condenavam a idolatria, o pecado e viviam tão somente pela fé. Veja que vocês foram transformados num espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Isso foi no momento. Em outros momentos, se tornaram coparticipantes daqueles que foram tratados assim também. Vocês foram companheiros daqueles que estavam sofrendo. As pessoas que sofriam naquele período olhavam para vocês e animavam-se na fé. E vocês não foram só companheiros deles, vai dizer o texto, no verso 34, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria. Veja o texto aí, o que eles aceitaram com alegria? A expoliação dos seus bens. As propriedades deles foram tomadas, foram expoliadas, foram tiradas deles por causa da fé. Mas veja que eles recebiam isso como? Com alegria. Por quê? O texto ainda afirma, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A fé de vocês não estava em bens materiais. A fé de vocês não estavam dependendo das circunstâncias. Tudo isso vocês passaram no passado. A fé da igreja no passado também foi um espetáculo para o mundo. Nos acompanha ainda hoje. E é um exemplo de aceitação do sofrimento, pois reconheciam que tinham um patrimônio superior e durável. Meus irmãos, a nossa pátria final não é aqui. Nós precisamos lembrar disso, principalmente hoje. O nosso fim último é glorificar a Deus, é habitar com o Senhor. E nós não vamos ficar aqui para sempre. Isso tem que estar fresco na nossa memória. Nós somos peregrinos em terras estrangeiras. Nós devemos orar pela nossa nação, independente de quem venha ser estabelecido como governante hoje. Nós devemos clamar pelo Senhor e para que o Senhor venha ao nosso favor, aguarde de nós. Devemos trazer à nossa memória o que realmente pode nos dar esperança. Meus irmãos, não se esqueçam de quando vocês forem iluminados pelo Evangelho de Cristo Jesus. O quanto vocês já sofreram pela fé em Cristo Jesus. Então ele está fazendo esse exercício de olhar para o passado. Lembre-se disso, não se esqueça disso. E agora ele faz a respeito do presente. Que essa fé do passado nos ajuda a viver hoje. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que a respeito da reforma protestante, ela é uma fé viva, porque nós não ficamos olhando com uma moldura para o passado, mas nós olhamos no passado, vemos os grandes atos realizados no passado, por homens e mulheres de Deus, para vivermos o presente hoje, para exercitar essa fé hoje, que é o que o texto vai nos apresentar no verso 35 e no verso 36. Portanto, não percam a confiança de vocês,
porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então veja que lembrar da fé no passado nos faz perseverar na fé hoje. A nossa fé não pode ser uma fé morta que vive apenas no passado, contando apenas as coisas que foram realizadas no passado, mas é uma fé que é ativa hoje. E quando ele diz, não percam essa confiança, ele está querendo dizer, não percam essa fé. Não joguem fora tudo aquilo pelo qual vocês já acreditam. Não abandonem a fé no Senhor Jesus Cristo. Por quê? O texto vai nos falar, porque há grande recompensa. Qual é a recompensa de confiar no Senhor, meus irmãos? A Sagrada Escritura aqui vai afirmar, é um patrimônio celestial, duradouro, é algo que não perece. Perseverar confiando em Cristo, existe a recompensa da vida eterna. No final da passagem vai dizer para a conservação da alma. Essa é a recompensa de poder sofrer por amor a Cristo, de confiar no Senhor e abandonar a confiança em qualquer coisa deste mundo. Então ele diz para perseverar, porque essa é a vontade de Deus. E segundo, que há grande recompensa, a promessa do Senhor de ter comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja que essa fé do passado, ela é atuante no presente, mas ela olha para o futuro também. Do verso 37 ao verso 39, nos diz assim, porque ainda dentro pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Em outras versões, não tardará. Então essa fé do passado, que é atuante no presente, ela olha para o futuro. Ela não olha para as circunstâncias e situações, mas ela olha para o Redentor, para o Salvador, aquele que fez a promessa de resgatar o seu povo. É para isso que nós devemos olhar neste momento, meus irmãos. Nós devemos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, que Ele virá nos salvar por completo. Ele já realizou a sua obra completa na cruz do Calvário, mas Ele virá para retirar toda a presença do mal do nosso meio, estabelecer um novo céu e uma nova terra, para que nós possamos habitar onde haja justiça, santidade e amor eterno. Essa é a fé dos cristãos, que ela não está presa neste presente século, mas ela olha para diante. Aquele que vem virá, aquele que é tão puro de olhos que não pode contemplar a iniquidade, aquele que é o próprio Filho de Deus, aquele que é santo e justo em tudo aquilo que faz, ele virá e ele estabelecerá o seu trono de justiça para todos sempre. Os tronos dos reis passarão, mas o nosso rei, aquele que reina soberano e eternamente, ele será estabelecido nos últimos tempos. Por isso, meus irmãos, não percam a confiança no Senhor. Por mais difícil que sejam as circunstâncias e situações, por mais difícil que seja o cenário político, por mais difícil que seja o nosso trabalho, relações familiares, não perca a esperança no Senhor. O que você espera para o futuro? Os reformadores, em especial o período dos puritanos, eles esperavam algo do futuro. Eles esperavam que toda a terra se encheria com o conhecimento de Deus. Por conta disso, desenvolveram um sistema teológico, escatológico, visando o futuro, muito otimista.
E há discussões teológicas a respeito disso. Mas eles olhavam uma perspectiva futura que Deus iria encher toda a terra com o seu conhecimento por causa da sua promessa. Sendo isso antes ou após a sua vinda, meus irmãos, nós sabemos que no final de toda a história, nós habitaremos eternamente com o Senhor. Se permanecermos nessa fé, nessa confiança, essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que nos foi dada de uma vez por todas. Podemos não saber de muitas coisas a respeito do futuro, mas uma coisa você pode ter certeza: aquele que vem, virá. Os jovens podem dizer: eu não sei se eu vou me casar, se eu vou ter filhos, não sei onde eu vou morar, eu não sei qual vai ser o futuro dos meus netos, dos meus filhos. Muitas coisas são incertas para nós no futuro, mas uma coisa é certa: aquele que vem virá, e ele não tardará. Essa é a profecia do Senhor, essa é a promessa do Senhor para nós. Por isso, meus irmãos, nós consideramos a fé do passado atuante no presente e que olha para o futuro. Algumas considerações finais. O texto ele conclui dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O interessante é que o autor da carta ele se coloca junto com o leitor. Ele não diz vós, porém, mas ele diz nós. Nós não somos daqueles que se acovardam, daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás, daqueles que abandonam a fé. Nós não somos esses que perdem a sua alma. Porque aqueles que abandonam a fé, o Senhor diz que Ele não se agrada, mas nós não somos esses. Nós somos aqueles que perseveramos. Nós continuamos para a conservação da nossa alma. Então nós avançamos em fé e não retrocedemos. A fé no Deus Trino deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. O meu justo viverá pela fé. Essa fé no Senhor, no Deus Trino, recebe o veredito de Deus, de ser considerado justo, mesmo que ainda somos pecadores. Confiar em Cristo, confiar na promessa de Deus, faz com que Ele olhe para nós como se nós fôssemos justos, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, viver pela fé não é uma opção para nós. Nós devemos viver pela fé. Não existe outra esperança senão esta, que o nosso Rei está vindo. E Ele vem para vencer, porque Ele já venceu a morte. Louvado seja o nome dEle. Quem não vive pela fé está com a alma perdida. Eu quero concluir em Hebreus capítulo de número 13, onde nós temos essa fé muito bem sintetizada. Hebreus capítulo de número 13, o verso 7 e o verso 8, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. Veja que ele está: lembrem-se dos seus líderes do passado, aqueles que te pregaram a palavra, a fé do passado. Imitem a fé que tiveram, imitem a fé deles hoje. E aí no verso 8 ele vai colocar a fé do futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Não nos esqueçamos, meus irmãos,
da palavra do Senhor que foi ministrada ao nosso coração, do dia que fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que fomos feitos participantes da glória de Cristo. Por causa dele temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam em fé, em triunfo e vitória sobre a morte e sobre o pecado. Amém.